trazer para vocês um mineiro de Boa Esperança, um teólogo, educador, canalista, Rubem Alves. Vai conversar com vocês sobre o mais recente lançamento. Gente, o Rubem vai falar com vocês hoje sobre o seu livro. Perguntaram-me se acredita em Deus. Uma história bacana, onde o mestre Benjamin conta sobre várias passagens, sobre várias questões da vida humana que o Rubens responde nesse livro. Agora eu passo a palavra para ele, que vai contar essa história bem melhor para a gente. Belo Horizonte é a cidade onde eu me sinto mais amado. É muito bom estar com vocês. E aí eu vou contar para vocês a história desse livro. Mas antes de começar a história desse livro, eu quero contar uma história. É a história de um galo. Nada tem a ver com futebol de Belo Horizonte. Um galo muito importante. Todas as manhãs ele acordava de madrugada, subia ao ponto mais alto do galinheiro, batia as asas para que ratos, marrecos, perus, todos perceberem que ele estava lá. Aí ele olhava com grande sentido de superioridade e dizia para todos: vou cantar para fazer o sol nascer. Batia as asas e cantava, olhava para o horizonte, e daí a pouco o sol nasce. Era um assombro. E todos os bichos tinham muito medo que acontecesse alguma coisa com o galo, porque se ele morresse, ou ficasse doente, ou ficasse rouco, o sol não nasceria. Aí aconteceu uma coisa imprevista. Houve um dia em que ele perdeu a hora. E quando ele acordou, o sol já estava no alto do céu, sem o canto dele. E toda a bicharada estava fazendo a maior gozação, especialmente o peru com aquelas gargalhadas. O galo ficou numa depressão muito grande, muito triste. E passou muito tempo sem cantar e o sol nascendo. Até que um dia, os bichos acordaram com o canto do galo. Aí o peru disse: você vai cantar para fazer o sol nascer? Ele disse: antigamente era louco, cantava para fazer o sol nascer, mas agora eu sou poeta, vou cantar porque o sol vai nascer. Eu estou contando essa história para vocês com uma intenção teológica, né? Há muitas pessoas que são como o galo, que pensam que elas precisam ter as ideias certas e cantar a coisa certa e dizer a coisa certa, porque caso contrário, o sol não vai nascer. Mas o sol não está nem aí, né? É o símbolo de Deus. Ele está absolutamente indiferente àquilo que a gente está pensando, àquilo que a gente está fazendo, e ele nasce sempre, ainda que você não acredite no sol, ele nasce sempre. Deus é usando uma linguagem poética da Idade Média, Deus é uma fonte de água cristalina. Sempre água cristalina a despeito das fezes e urinas que nós colocamos no rio. Interessante, né? Há 3 semanas, um padre jesuíta, João Sobrinho, foi condenado pelo Vaticano à pena de silêncio pelo resto dos seus dias. Ele era um galo que cantava um canto diferente.
E aí eu posso imaginar Jesus olhando para um passarinho e ele não gosta do canto do passarinho e diz, porque eu não gosto do teu canto, eu te condeno a ficar eterno, silenciosamente. Isso foi apenas um parênteses para demonstrar minha indignação por aquilo que as religiões fazem com as pessoas. Hoje está muito difícil acreditar em Deus. Antigamente era tão mais fácil, né? Havia milagres em todos os lugares. E todo mundo sabia que Deus existia. O escritor Russo Dostoiévski disse em algum lugar que as pessoas, na realidade, não têm o menor interesse em Deus. O que elas querem é uma outra coisa, elas querem um milagre. Não sei se vocês já gastaram tempo vendo os programas religiosos na televisão, em que a coisa importante é a bênção, é o milagre que Deus fez. Deus existe para nos livrar das dificuldades da vida. Mas hoje está difícil. Até o Papa está se confundindo. Ele foi a Treblinka, vocês sabem, foi aquele campo de concentração, de fóruns crematórios, e ele fez a seguinte pergunta: onde estava Deus quando isso aconteceu? Mas essa pergunta é uma pergunta herética. Porque se ele pergunta onde estava Deus, quer dizer que Deus não estava lá. Se Deus não estava lá, ele estava ausente. Então Deus não é onipresente. Se ele estivesse perante o tribunal do cardeal Ratzinger, ele seria inquirido e certamente condenado ao silêncio permanente por haver feito uma pergunta tão terrível. A mesma coisa aconteceu quando houve o atentado de 11 de setembro na World Trade Center. No dia seguinte, o New York Times publicou um artigo com a seguinte pergunta, exatamente a mesma pergunta do Papa: onde estava Deus quando isso aconteceu? E a gente podia fazer várias perguntas. Onde estava Deus quando Hiroshima foi bombardeado? Onde estava Deus quando Nagasaki foi bombardeada? Onde estava Deus quando os 6 milhões de judeus foram para os fóruns crematórios? Onde estava Deus quando o tsunami aconteceu, matando mais de 200 mil pessoas? O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Uma brasileira estava lá numa daquelas torres gêmeas. Aí ela voltou para o Brasil e foi para a televisão muito emocionada e dizia: foi Deus que me salvou, foi Deus que me salvou. Eu perguntei: mas se salvou você, por que não salvou os outros? Por que ele não fez assim com o dedinho e não desviou o avião? Por quê? Por quê? Porque você. Lógico, eu não perguntei isso a ela, mas ela estava com a inteligência paralisada e por isso ela não é capaz de pensar coisas sérias acerca de Deus. O Papa ora pela paz. O mundo continua em guerra. E aí eu fico pensando, supõe-se que o Papa é o representante de Deus. Se o Papa ora pela paz, isso quer dizer que Deus ora pela paz? Ou não? Se ele ora pela paz, talvez porque Deus não está muito convencido. Porque se ele tivesse convencido, não seria preciso orar. Mas ele ora.